Continuando, o parágrafo 3º do artigo 29C da Lei 8.213 reza que, para efeito da aplicação do disposto no caput e no parágrafo 2º, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, 30 e 25 anos, e serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com o tempo de contribuição. Isso porque a aposentadoria do professor, ela tem uma redução atualmente de tempo e de idade. Na época onde nós tínhamos, antes da reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição, eles tinham uma redução da idade em 5 anos, ou seja, professora se aposentava aos 25 anos de tempo de contribuição, exclusivamente, como nós estamos vendo aqui, na função de magistério e só na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o professor, também do ensino médio fundamental e infantil, se aposentava aos 30 anos, exclusivamente exercendo essa função. Então, para não serem prejudicados, como eles se aposentam com 5 anos a menos de tempo de contribuição, era acrescido, nesta somatória, esses 5 anos para a idade e o tempo de contribuição, para que eles atingissem, então, a regra 85-95, 86-96 e pudessem excluir a aplicação do fator previdenciário. Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria, será assegurado o direito à opção com aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento dos requisitos nos termos desse artigo. Veja, pessoal, este artigo 29C da lei, ele não foi revogado, tá, gente? Apenas não se aplica mais esses incisos de 2 a 5 por conta da reforma da Previdência. Entretanto, o que a gente tem que estar chamando a atenção para vocês é que existe uma coisa chamada direito adquirido no direito. Ou seja, se todos os requisitos legais foram alcançados antes de uma mudança legislativa, ainda que essa mudança traga novos requisitos legais, se os requisitos legais previstos nas normas vigentes até então foram alcançados, ele tem o direito adquirido de solicitar o benefício nessas regras vigentes até então, com os requisitos todos completos, tá? Então, hoje, após a reforma, se alguém lá em 12 de novembro de 2019, véspera da publicação da emenda 103 que trouxe a reforma da Previdência, já tinha este requisito da regra 86-96, ou se até 30 de dezembro de 2018 tinha o requisito implementado da regra 85-95, ele hoje pode pedir o seu benefício com base nas regras vigentes até então, na época em que esse direito foi adquirido, tá? Então, pode ser que venha uma questão nesse sentido. O fator previdenciário foi extinto após a reforma da Previdência. Não, não foi. Inclusive, nós temos regra de transição que aplica o fator previdenciário, nós vamos ver isso na frente. O que não mais ocorre é o aumento da pontuação. Ela, na verdade, ficou estagnada em 86,96 em 31 de dezembro de 2018 para as aposentadorias por tempo de contribuição desde que preenchidos os requisitos legais até então, tá? Vamos ver que a emenda constitucional 103 acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, mas trouxe regras de transição com cálculo do valor do benefício diferente deste até então vigente, Nós vamos verificar que isso, inclusive, modifica de acordo com as regras de transição para a aquisição do direito à aposentadoria por tempo de contribuição.
A partir daí, como nós já falamos, uma vez obtido o salário de benefício, para a renda mensal inicial do benefício, eram aplicados alguns percentuais sobre o salário de benefício, sobre a média aritmética simples das contribuições correspondentes a 80% dos maiores salários de contribuição, que no caso do antigo auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária, era de 91%, incidindo sobre a média, sobre o salário de benefício, limitado à média das 12 últimas contribuições. Ou seja, se você vinha recebendo teto do salário de contribuição, e ali, por conta de alguma crise, por conta de um ano, você ficou desempregado e passou a ter uma renda como autônomo no valor de um salário mínimo. 2 anos depois, você vem a requerer um auxílio-doença. Neste caso, em que pese a média das 80% maiores contribuições, possa até dar um valor maior do que um salário mínimo, porque afinal de contas, você vinha contribuindo no teto. Quando você faz essa média e aplica esse percentual de 91%, ainda que ele tenha dado acima de um salário mínimo, o seu benefício vai ser um salário mínimo. Por quê? Porque a média das 12 últimas contribuições, ou seja, nos 12 meses anteriores ao requerimento, você estava recebendo salário mínimo, tá? No caso da aposentadoria por invalidez, hoje a aposentadoria por incapacidade permanente, você fazia a média aritmética simples das 80% maiores contribuições feitas dentro do período básico de cálculo, 100% acabou. Não se aplicava, não se multiplicava essa média pelo salário, de salário de benefício para atingir, não se aplicava o fator previdenciário. No caso do auxílio acidente, mesma coisa. 80% das maiores contribuições dentro do PBC, achou a média, incidia 50%, era a renda mensal inicial. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, achava-se o salário de benefício, que necessariamente tinha que multiplicar a média dos 80% maiores salários de contribuição dentro do PBC pelo fator previdenciário. Depois disso, você vai achar um valor e em cima desse valor que você achou, você aplicaria 100%. Quando ainda era permitida a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, que foi extinta lá em 98, né, com a emenda constitucional número 20, mas que da mesma forma como a emenda 103, ao acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, ela teve regras de transição. Então, para aqueles que atingissem as regras de contribuição da aposentadoria proporcional, o valor da sua renda mensal era calculado, incidindo uma alíquota de 70%, ao se atingir o tempo mínimo para a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, que à época era 25 anos para mulher e 30 homem, e a cada ano acima de 25 mulher e acima de 30 homem, era somado a esse 70% mais 5%. Então, a aposentadoria integral do homem era 35 anos, a partir dos 30 ele podia ter uma aposentadoria proporcional. Só que ao chegar aos 35 ele tinha 100%, aos 30 ele tinha 70%, que era acrescido a cada ano. Ou seja, 31 ele tinha 75%, 32 ele tinha 80%, 33, 85%, 34, 90% e 100% para a aposentadoria aos 35 anos. Não tinha percentual de 95%. No caso da mulher, a mesma coisa. Ao atingir 25 anos de tempo de contribuição, 70%. 26, 75%. 27, 80%. 28, 85%, 29, 90% e 30, 100%. A aposentadoria especial fazia-se a média e
independentemente de multiplicar pelo fator previdenciário, 80% das maiores contribuições dentro do PBC, 100%. No caso do auxílio reclusão, também 100% desta média. E o salário maternidade e o salário família não eram calculados com base no salário de benefício. Nós vamos ver que o salário família, ele é uma alíquota fixa, determinada em portaria ministerial, que é atualizada todo ano, para, né, aqueles pais que têm filhos até 14 anos e que estejam, né, com a vacinação em dia ou que estejam frequentando a escola. Pensão por morte e auxílio reclusão, 100% também incidindo sobre a média aritmética simples das contribuições referentes a 80%, né, dessas maiores contribuições dentro do PBC. E a partir daí, fica um pouco mais claro a partir dos conceitos que nós já vimos lá, quando falamos do financiamento da Seguridade Social, do conceito de salário de contribuição, do conceito de contribuição previdenciária e agora do conceito de salário de benefício, qual o caminho, né? E como que isso se interliga, se interrelaciona na hora de a gente achar a renda mensal inicial. No caso das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, antes da emenda 103, então você tem aqui, você recebe uma renda mensal pelo serviço que você presta, seja como empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado facultativo, e no caso do segurado especial, que queira contribuir, né, com um valor a mais para ele receber benefícios acima do mínimo, você receberia, então, um valor, sua remuneração, que é chamada de salário de contribuição. Em cima desse salário de contribuição, que nós já vimos que vai variar de acordo com quanto você recebe ou que tipo de segurado você é, vai incidir uma alíquota que vai gerar sua contribuição previdenciária. Lembrando que no caso do empregado doméstico e avulso, esse valor de percentual varia de acordo com o valor dessa remuneração limitado ao teto. No caso do contribuinte individual, o valor, em regra, é 20% de toda a remuneração aferida durante o mês. Ele pode fazer a opção pelo plano simplificado, ou seja, pagar apenas a alíquota de 11% sobre o salário mínimo para ter direito aos benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, e a levar esse tempo via certidão de tempo de contribuição para outro regime de previdência. Da mesma forma, o facultativo. Se for um MEI ou se for facultativo de baixa renda, esse percentual vai ser de 5% sobre o valor do salário mínimo, que vai gerar, então, a contribuição previdenciária. Então, como é que faz o salário de benefício? Você pega justamente a média, pegava, né, até a emenda 103, a média das 80% maiores contribuições que você tinha. E a partir daí, você tinha o salário de benefício. De acordo com o tipo de benefício requerido, você tinha, então, um percentual que seria aplicado sobre o salário de benefício para você ter a renda mensal inicial. No caso do auxílio doença, né, era 91%, limitado à média das 12 contribuições. Nos demais benefícios, seriam aplicados aqueles coeficientes. No caso do auxílio acidente, 50%, na aposentadoria especial, 100%, e assim sucessivamente. E a partir daí você tinha a renda mensal inicial. Lembrando que na aposentadoria por idade só se aplicava o fator previdenciário, né, a esta média se ele fosse resultar em um benefício de valor mais vantajoso.
e ele era afastado se cumpridos os requisitos lá do artigo 29C da Lei 8.213, que era a pontuação, que iniciou-se lá em 2015 com 85,95 e passa a 86,96 em 31 de dezembro de 2018. Encontrado o salário de benefício, aplicaria-se um percentual sobre esse valor, sobre esta média, e aí você tem a renda mensal inicial. E como é agora, atualmente, como é que ficou o salário de benefício após a emenda 103? O artigo 26 da emenda diz o seguinte: até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União. Veja que os benefícios do regime próprio de previdência social dos demais entes federados, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que tiverem regime próprio de previdência, e do regime geral, ou seja, essa fórmula que está fora está aplicada apenas ao regime geral e ao regime próprio da União. Os entes federativos, eles vão ter que fazer a sua própria reforma previdenciária, eles vão ter que criar leis, né, para disciplinar de forma diversa do que está aqui previsto. E das remunerações adotadas como base para contribuição ao regime próprio da Previdência Social e ao regime geral, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que trata os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente. Isso é importante a gente salientar, que nós vimos lá nos inícios, né, nos primórdios do nosso curso, que nem todos os salários eram atualizados monetariamente. Então, ela traz essa garantia, né, de que os salários serão atualizados. Então, vai ser correspondente a 100% do período contributivo do PBC. Então, qual é o salário de benefício a princípio? 100% do PBC. Desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Então, aqui, pessoal, nós vemos que não é mais 80% das maiores contribuições contadas a partir da competência julho de 94, ou se em data posterior a pessoa começou a contribuir desde o início, né, de sua contribuição. É todo o período contributivo. É 100% do período básico de cálculo que entra aí nessa soma para depois se fazer a média aritmética. A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral da Previdência Social, né, de Previdência Social, para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente nos termos do disposto no artigo 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição nos seguintes casos, mas calma, antes de a gente chegar lá, vamos dar uma parada. Então veja, o salário de benefício após a emenda passa a considerar como início do PBC julho de 94 também, ou data posterior, se só tem registro de filiação ou de contribuição após essa data, e não vai ser mais 100%. Não vai ter mais uma alíquota variando, né, de acordo com a espécie do benefício. Ela diz que até que lei discipline o cálculo dos
benefícios do RGPS ou do RPPS. Da União, no caso do RPPS. 60% mais 2% somados quando exceder o tempo mínimo de 20 anos. Se você vem pedir uma aposentadoria depois de conseguir efetivamente comprovar, digamos, 20 anos de tempo de contribuição. Se lembra que lá na aposentadoria por tempo de contribuição era 100%? Você passa a ter, então, apenas, neste exemplo que a gente deu, 60% da média aritmética simples, levando em consideração, né, dentro do PBC, o percentual de 80%. Então vejam que dificultou. Se antes você se aposentava por tempo de contribuição com 100%, ainda que tivesse o fator previdenciário, independentemente de quanto tempo você tinha, obviamente, desde que atingido o tempo mínimo de contribuição, que era de 30 anos homem, 30 anos mulher, 35 anos homem, você sai de partida com 60. E aí você vai acrescer 2 anos apenas para cada ano de contribuição que você tiver feito a partir dos 20. Então, por exemplo, uma pessoa que se aposenta por invalidez. Nós vimos que antigamente fazia-se a média, não aplicava o fator, e sobre o resultado da média se aplicava 100%. Houve fraude? Não. Era a forma de cálculo. Porém, a partir de agora, se essa pessoa que se aposenta por incapacidade permanente tem lá 20 anos de contribuição, ela vai ter apenas 60%, porque ela não tem tempo excedente a 20 anos de contribuição. Então não tem tempo a mais para somar os 2 pontos percentuais. Uma pessoa que se aposenta hoje para ter 100%, hoje que eu falo, né, nos casos dos filiados após a reforma da Previdência, ou nos casos de algumas regras de transição que nós vamos ver quando tratar da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hoje, para ter 100% do cálculo, você vai ter que ter pelo menos 20 para ter 60 e os 40% que faltam, você vai ter que ter pelo menos 40 anos de tempo de contribuição. Por quê? À medida em que cada ano que ultrapassa 20 soma 2, 21 anos você vai ter 62. 22 anos de contribuição, 64. Então, se você precisa de mais 40%, você precisa de mais 20 anos, além dos 20, porque 2 pontos percentuais vezes 20, além dos 20, 20 mais 20, 40. Para ter 100% do valor, né, desta média aritmética, que agora já tem ainda, né, uma redução por si só, que antigamente era 80%, agora você tem, ou seja, o denominador da divisão não é mais 80, vai ser 100, e com isso você tem um valor de aposentadoria mais baixo. Então, quais são os casos que o valor da aposentadoria vai ser 60% mais 2%? Nos casos do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 15º, do parágrafo 3º do artigo 16 e do parágrafo 2º do artigo 18. Ou seja, as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, no caso das regras de transição, tá? Aquelas que, em que pese terem sido extintas com a emenda,
houve, né, uma filiação ao regime geral antes da emenda e a partir daí há regras de transição. E nessas regras de transição, o cálculo vai ser desta forma também. Onde mais? Nos casos do parágrafo 4º do artigo 10, que é no caso dos benefícios dos servidores públicos da União, ressalvado a aposentadoria por incapacidade permanente oriunda de doença do trabalho, doença ocupacional ou equiparado. E no parágrafo 4º deste artigo, que é no caso de aposentadoria compulsória dos servidores da União, que tem uma forma de cálculo diferente. Da aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no inciso 3 e parágrafo 3º deste artigo, que é nos casos, assim como dos servidores da União, no caso de uma aposentadoria por incapacidade permanente oriunda de um acidente de trabalho ou equiparado. E também nos casos da aposentadoria programada, que é a aposentadoria após a emenda para aquelas pessoas que se filiaram ao regime geral após a emenda 103, onde soma-se o tempo de contribuição e a idade para se aposentar, também a aposentadoria especial, exceto nos casos dos mineradores de subsolo nas frentes de produção, e isto porque, para eles se aposentarem, eles precisam de 15 anos de exposição. Então, você não pode pedir para alguém que se aposenta aos 15 anos de tempo de contribuição que o cálculo seja incidido 2% do que ultrapassar 20%. Então, nestes casos, e nos casos das mulheres que forem se aposentar, esse percentual de 2 pontos vai incidir por ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres. Então, no caso das mulheres, para elas terem 100% do cálculo, 100% da média, elas têm que trabalhar 35 anos. Por quê? Se vai incidir, se ela já ganha de saída 60%, para ela chegar a 100%, ela vai faltar 40%. Só que este percentual de 2% é por ano acima de 15%. Então, com 16 ela tem 62%, com 17 ela tem 64%. Então, aquele percentual que faltava, né, vai equivaler a 35 anos, que são 20 anos que excede aos 15. 20 vezes 2%, 40%, que somado aos 60% da largada de saída, vai dar 100%. Ok, gente? Parágrafo 3º diz que o valor dos benefícios de aposentadoria corresponderá a 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º. Nos casos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 20, que é justamente uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição para aqueles que se filiaram ao regime geral antes da emenda, nós vamos ver que existem algumas regras de pedágio, e essa que está aí, que a gente está vendo, é a regra do pedágio com 100%, ou seja, a pessoa vai ter que contribuir com o período que faltava lá na emenda 103, lá em 13 de novembro, né, para chegar aos 35 anos no caso de homem, 30 no caso de mulher. Então, se ele, digamos que na data da emenda, faltasse 10 anos para um homem, ele tinha 25 de contribuição, ele tem que contribuir esses 10 que faltariam para chegar aos 35 e mais 10
E neste caso, ele não vai ter os 60% mais 2% para cada ano. Ele vai ter 100%. Só que ele vai ter que cumprir, além dos 10 que faltava, mais 10. Então, neste caso, ele vai ter 100%. E também nos casos de aposentadoria por incapacidade permanente, quando ela decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, que doença profissional e doença do trabalho também são equiparadas a acidente do trabalho. Ok, gente? No próximo bloco, na próxima aula, nós vamos então verificar como que é o salário de benefício, bem como a renda mensal inicial, tá? Posterior à emenda 103. Fiquem conosco, não saiam daí e até a próxima aula.